Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. É uma alegria receber vocês aqui nessa noite para conversarmos sobre Eu Sei o Sentido do Natal com os nossos irmãos e colegas doutores Emílio Garófalo e Felipe Fontes. Muito bom, queridos, ter vocês aqui nessa noite para esse Andrew Jumper Live. Por favor, deem aí o seu alô para a nossa turma que chegou aí para nos ouvir conversar sobre esse tema. Professor Emílio, dá uma boa noite aí para a turma. Uma boa noite aí, queridos. Mandando aqui saudações desde Brasília, DF. Bom ver vocês aí, professor Mauro, professor Felipe. Bom rever vocês, meus caros amigos. E a alegria, mais uma vez, estar participando do programa para servir ao povo de Deus. Para mim também, grande privilégio poder falar com vocês, reencontrar Emílio aqui, mesmo à distância. Da última vez, ele começou a falar algumas coisas de futebol aí na live. Eu espero que dessa vez ele não fale nada sobre futebol, porque o meu time só está perdendo para o dele ultimamente. Eu espero que ele mantenha aí o sentido do Natal durante toda essa live. Uma alegria ter todos vocês aqui nos assistindo. E nós esperamos que esse tempo seja um tempo muito rico e agradável de aprendizado para todos nós. Olha, já tem gente, eu não vou mencionar aí os nomes, obviamente, dizendo São Paulo na liderança. Olha aí, é o chat do Natal. Olha a seriedade da coisa, não é? E, gente, aí está a primeira pergunta fundamental dessa live. Pode ter passa no arroz ou não pode ter passa no arroz? É a coisa mais importante que se discute Natal após Natal, não é? E eu costumo dizer que nós tem a temporada de tretas, né? Do Natal. Ela começa, às vezes, tem gente que gosta tanto que começa em agosto, né? As tretas de rede social. Então, essa primeira pergunta é importantíssima. Eu vou fazer aí, vocês, por favor, que estão aí, pode ter ou não pode ter passas? E no final, o professor Emílio e o professor Felipe vão dizer a sua posição a respeito disso, certo? Alguém já disse aqui que é proibido, não é? A pergunta é se esse ano no Natal vai ter arroz. Pelo preço, não se sabe. Muito bom, gente. Que alegria. Queria pedir para vocês que já estão aí nos assistindo, por favor, lembra aí dos rituais necessários das mídias sociais, nos seguir, dar o like, fazer o seu comentário no chat, deixar a sua pergunta aqui também para a gente, porque aí a gente vai tentando responder na medida do desenvolvimento do nosso tema. Enquanto chega mais um pouquinho de gente aí, deixa eu dizer para vocês que chegaram cedo e que vão receber a bênção. Vocês podem, por favor, se inscrever no nosso canal, não se esqueçam disso. E depois vocês podem ir para o nosso site do Andrew Jumper, cpaj.com.br, e nós temos lá, entre todas as informações a respeito dos nossos cursos, da nossa escola, nós temos a nossa revista Fides Reformata, de presente de Natal para vocês. São 25 anos de publicação da nossa revista, que estão disponíveis ali no nosso site. Então, é muito conteúdo, muito material. A última publicada foi a Fides Reformata referente aos 150 anos do Mackenzie, uma edição especial, temática, e nós já terminamos os artigos da próxima revista. O senhor permitindo, quiçá até mesmo antes do Natal, a gente ainda consiga colocar aí a revista a Fides Reformata no ar com os artigos do volume 2, do número 2 do volume 25 da Fides, tá bom? Então vai ser muito bom ter você aí acessando o nosso site e conhecendo o conteúdo da nossa revista. Então, tendo resolvido o sério problema que vocês estão dizendo aí da passa, quero passar aos colegas, então,
a primeira questão. Afinal de contas, foram vocês que propuseram esse tema, certo? Dizendo eu sei o sentido do Natal. Eu propus para eles, pessoal, a gente começar cantando esse clássico natalino, certo? Eles não quiseram, covardia pura dos dois, mas então eu vou passar para a pergunta seguinte, perguntando qual é o sentido do Natal. O que é Natal? Professor Emílio. Então, quanto à música, professor Mauro, eu achei melhor evitar. Se eu tivesse tomado mais Coca-Cola já hoje, teria me dado coragem, mas o professor Felipe é um cantor excelente, conduz aí a música nas devocionais do dia. Mas não ia ficar legal. Mas vamos para o sentido do Natal, então. Pode até parecer uma pergunta um tanto óbvia, né? Todo crente sabe o Natal, nascimento de Jesus. Mas ela não é tão óbvia assim na nossa cultura. Pergunta por aí o que a gente está celebrando no Natal, e alguns até vão fazer alguma referência como, o menino Jesus, né? Alguns até acham que Jesus segue sendo um menino aí, tá ali, fralda, ou coisa assim. Mas muita gente vai ver outras coisas, alguns vão dizer assim, é o final de um ciclo, a gente está chegando ao final do ano, então o Natal é um momento gostoso para celebrar o final do ciclo, é um tempo para bons fluidos, alguns de inclinação mais mística diriam, outros diriam que é um tempo de recapitular, lembrar o ano que passou, e um momento de generosidade. E a gente fica mais generoso mesmo nessa época, né? Eu, por exemplo, quando eu participo de amigos secretos desses de R$20, eu compro presente de 30. Eu fico super generoso, assim, super disposto a presentear, é gostoso e tal. Mas o que significa esse Natal do ponto de vista cristão? E é muito simples e, ao mesmo tempo, é o que faz toda a diferença. Natal é a celebração de um grande movimento redentivo de Deus em direção ao homem, que é quando Deus, o Filho, segunda pessoa da Trindade, começa a cumprir as promessas que ele fez pactualmente a Pai e a Espírito antes da criação do mundo, e se torna homem, ele encarna, ele vem a nascer da Virgem Maria, se tornando um de nós, e assim ele começa a sua obra de redenção. Então ele marca o início dessa obra maravilhosa que Cristo faz em favor do seu povo, de viver uma vida de primeiro encarnar, depois viver uma vida de perfeita obediência, morrer na cruz do Calvário em favor do seu povo, ressuscitar ao terceiro dia e ainda se preparando para a sua segunda vinda. Então, o Natal é isso, é a celebração desse grande movimento redentivo da parte de Deus. Quando eu ouço a palavra sentido, a imagem que me vem à mente é sempre para o que algo aponta, né? Quando a gente pergunta qual é o sentido de algo, é para onde algo está apontando. E eu costumo dizer que o Natal é um evento que aponta na direção daqueles 3 grandes eventos da história que nós costumamos usar para resumir aquilo que a gente chama geralmente de cosmovisão cristã. Então, eu acho, em primeiro lugar, que o Natal é um evento que aponta para a realidade da criação. Afinal de contas, quem se encarna é o Verbo, a palavra criadora de Deus. João deixa muito claro isso lá no prólogo do seu evangelho, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra criadora de Deus se fez carne. E, aliás, é um grande mistério, né? Como é que Deus pode entrar no tempo e no espaço e assumir forma humana sem ser relativizado por todas essas coisas? Como é que isso pode acontecer? E a resposta para isso é: ele é criador. Ele criou todas as coisas. Ele é quem exerce controle, soberania sobre todas as coisas. Ele pode adentrar ao tempo e ao espaço que ele criou sem ser relativizado por essas coisas. Ao mesmo tempo, o Natal aponta para a realidade da queda, porque Reverendo Emílio falou aí dessa questão do movimento de Deus em direção ao ser humano, que acontece, obviamente, prioritariamente pelo desejo de Deus de se relacionar com o homem,
Mas a encarnação se torna necessária porque um preço precisa ser pago por um homem para que Deus se relacione com o ser humano. Então, o Natal fala, ao mesmo tempo em que ele fala da realidade de que Deus é criador, ele nos lembra do nosso pecado e da gravidade do nosso pecado. E, por último, o Natal nos lembra o tamanho da graça e o tamanho da misericórdia de Deus, não é? A Bíblia fala do esvaziamento divino, não é? O esvaziamento por ocasião da encarnação. As pessoas pensam nesse esvaziamento muito quando se referem à morte de Jesus, à cruz do Calvário. Mas é interessante pensar nesse esvaziamento desde o começo, não é? Um Deus que é eterno se torna temporal, um Deus que não está sujeito ao espaço e ao espaço agora, de alguma forma, se limita na encarnação a esse espaço e mostra o quanto ou onde ele está disposto a ir para fazer com que o seu plano de redenção se cumpra através do seu amado Filho. Então, o sentido do Natal é esse, é criação, é queda, é redenção. Deixa eu fazer uma pergunta extra aqui para vocês. Considerando a perspectiva reformada, né, dentro dessa projeção que Felipe acabou de mencionar, criação, queda, redenção, e é necessário apontar dentro da redenção um quarto momento, que é o momento da consumação, é a história com começo, meio e fim, certo? Seria legítimo, teologicamente, apontar como a encarnação do Verbo como o princípio da consumação? Não quero enrolar vocês, não, mas... Eu creio que se você... desculpa. O meu ponto aqui é o seguinte, a redenção de Deus, ela começa logo depois da queda. Sim, sim. O evento de Cristo, da encarnação. Esse é o meu ponto. Eu creio que quando a gente pensa em escatologia como o início dos últimos tempos, o Novo Testamento aponta que desde a vinda de Cristo nós estamos vivendo os últimos tempos, que é essa última grande fase do mundo antes do retorno e da consumação final. Então, eu creio que sim, a gente pode pensar que é um evento escatológico, onde o próprio Eterno se faz carne e vem habitar entre nós, como o primogênito de uma nova criação. Então, Cristo, andando na Terra, foi a prévia que a humanidade teve de como será a humanidade restaurada quando estivermos em novos céus e nova terra. Então, eu creio que sim, podemos falar desse jeito. Eu acho que um tópico da pregação de Jesus Cristo deixa isso muito claro, não é? Jesus começa o seu ministério dizendo: está próximo o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Eu fico me perguntando sempre, não é? O que Jesus está querendo dizer com isso? Afinal de contas, Deus sempre foi o rei, Deus sempre esteve com a rédea da história e das coisas nas suas mãos. Eu creio que o que Jesus está dizendo é que está inaugurado este início, ou está inaugurado esse processo por meio do qual Deus haverá de extirpar da experiência do cosmos aquele reino parasita que adentra a experiência da humanidade em Gênesis capítulo 3. Então, nesse sentido, a ideia do reino chegado por ocasião da primeira vinda, eu creio que aponta para a consumação desse mesmo reino por ocasião da segunda. E é possível falar, sim, na encarnação como o início desse processo de consumação. Muito bom. Está chegando o pessoal aí, mais gente tentando aqui entender com a gente o sentido do Natal. Alguns professores nossos estão aí também, participando do chat. O professor Dario está por aí, o professor Chum, professor Valdeci. Muito bem-vindos, colegas. Muito bom ter vocês aí com a gente. Muito bem. Vamos tentar colocar a coisa numa perspectiva e numa cronologia, certo?
Quando foi a criação do mundo, a gente não tem uma data, a gente também não tem exatamente a data da queda. A gente tem, depois, quando entra na história dos patriarcas e a história de Israel, aí a gente começa a ter datas, momentos e etc. A gente supõe que Jesus, pelo menos pelo nosso calendário, né, a gente supõe que Jesus tenha nascido no ano 0, mas a gente sabe que também não foi no ano 0, ok? Mas em algum momento começaram as celebrações do Natal. Ou seja, a cristandade começou a celebrar esse evento. Qual é a origem da celebração do Natal entre os cristãos no cristianismo? Professor Felipe. Mauro, a ideia de celebrar a vida de Jesus, ela é bastante antiga na tradição cristã. Bastante antiga. Talvez tão antiga quanto a própria estada de Jesus entre nós por ocasião da sua primeira vinda. Tudo indica que a primeira passagem da vida de Jesus a ser celebrada pelos cristãos historicamente foi a sua morte. Há um livro bastante interessante, escrito pelo von Naumann, chamado O Culto Cristão, Teologia e Prática, um livro que se tornou um clássico da liturgia, foi publicado em português na década de 60, se não me engano, agora tivemos uma segunda edição deste livro, e ele sugere lá, o von Naumann, que esse costume de celebrar a morte de Jesus Cristo teria surgido entre os cristãos de Jerusalém, que inclusive frequentavam nos primeiros séculos os lugares importantes relacionados àquela última semana de vida de Jesus Cristo, quando eles comemoravam esta passagem. Então, historicamente, a primeira grande festa daquelas que depois haveriam de compor aquilo que nós chamamos de calendário litúrgico, ou aquilo que a gente chama de ano litúrgico, foi a Páscoa. Existem registros do 4º século, depois de Cristo, que dão conta de que, nesta ocasião, a Páscoa já estava envelopada por aquele tempo de preparação que depois ficou conhecido como Quaresma, aquelas 6 semanas anteriores que constituem esse período que antecede a semana da Páscoa. E há registros de que já no 4º século, a igreja cristã, de modo geral, a tradição cristã, de modo geral, se referia a essa semana da Páscoa como Semana Santa no Ocidente e como Grande Semana no Oriente. E tudo indica que foi a partir deste mesmo século, o 4º século, por razões um pouco desconhecidas, que o Natal começou a se tornar a festa mais comemorada, principalmente no contexto da piedade popular. Então, a gente sabe que, de todas as festas cristãs aí relacionadas à vida de Jesus Cristo, o Natal foi aquela festa que, ao longo da história, acabou ganhando maior popularidade, e os estudiosos dizem que isso começa a acontecer, sobretudo no norte da África, a partir do século IV. Aliás, a data de 25/12 já é comemorada como a data do Natal desde esta ocasião. Então, o registro mais antigo, segundo os estudiosos, é um documento de 354, chamado Cronografia Filocaliana, que nada mais é do que uma coleção de cronologias civis e religiosas. Foi um cara que resolveu fazer uma lista da história dos cônsules romanos e dos bispos romanos, botando lá a data do nascimento e a data de morte desse pessoal. E ele resolveu botar uma seção dos mártires. E essa seção começa, por alguma razão, com a anotação do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, ou 25/12. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que essa é uma evidência de que Jesus tenha nascido nessa data.
Eu estou dizendo que aqui nós temos uma evidência de que os cristãos do quarto século já comemoravam este evento e eles já faziam nessa data que permaneceu até os dias de hoje, que é o dia 25 de dezembro. Agora, talvez alguém pergunte aí, né? Por que essa data? Aí a questão é bem complicada e existem basicamente 3 diferentes teorias sobre esse 25 de dezembro. Então, são 3 teorias, você pode pesquisar isso aí. A primeira teoria ganhou o nome historicamente de teoria da história das religiões. E é a que você já conhece, que é aquela de que o Natal seria uma versão cristianizada da festa do Deus Sol, que foi uma festa que adentrou o calendário romano no ano 274 através do imperador Aureliano. E aí os crentes, então, lá do quarto século, resolveram pegar essa data com medo de perder muitos fiéis que estavam querendo ir na festa do Deus Sol, e aí resolveu, então, botar essa mesma data para comemorar o nascimento de Jesus. Essa é uma teoria possível sobre o 25 de dezembro. Uma outra teoria possível é chamada de teoria do cálculo, e é uma teoria que contraria essa teoria anterior e procura encontrar na própria literatura cristã evidências de que essa data teria sido determinada pelos cristãos, independentemente das festas pagãs. Então, veja bem, essas 2 teorias, elas divergem quanto à origem da data. Uma diz, foi no meio pagão, outra diz, foi no próprio meio cristão. Mas nenhuma das 2 afirma que 25 de dezembro é a data original. Ambas as teorias dizem foi uma convenção. Só que uma diz foi uma cristianização de uma data pagã, outra diz não, foram os próprios cristãos que convencionaram esse dia. Agora, mais recentemente, a partir de 2007, um estudioso austríaco chamado Hans Foster elaborou uma 3ª teoria que relacionou essa data a um costume de peregrinações à Palestina no século IV, e ao contrário das outras 2, ela é a única que diz saber qual é a data, ok? Ela é a única que diz, nós sabemos qual é a data, mas para a tristeza daqueles que estão nos ouvindo, ele não diz que seria 25 de dezembro. Para ele, Jesus teria nascido no dia 6 de janeiro, que é a data em que era celebrado o Natal em Jerusalém, na Palestina, até o 6º século. Lembra? Eu disse que o nascimento começa a ser comemorado no dia 25/12, no 4º século, pelos cristãos do norte da África. Mas lá na Palestina, em Jerusalém, o Natal foi comemorado até o 6º século, no dia 6 de janeiro. E o Foster diz que esta é a mais provável data em que Jesus teria nascido. Fato é que não sabe, mas desde o 4º século, os cristãos estão aí comemorando o nascimento de Jesus. E o dia 6 de janeiro é a tradição usada pela igreja cristã oriental, né? Então, se você for na Rússia, o Natal lá é dia 6 de janeiro. Professor Emílio. Estou aqui com essa aula aí. Gostei de aprender tudo isso, Felipe. Muito interessante. E, no fundo, mostra que a gente não sabe, né? Muitas vezes eu já vi, de fato, essas apresentações sobre é o dia do Sol Invictus, ou de Mitra, ou seja, do que for, que são apresentadas com uma certeza de que simplesmente a gente não tem. Né? A gente tem várias teorias, várias hipóteses, mas a gente, no final das contas, não sabe exatamente quando começamos. Então, isso tudo tem a ver com a nossa próxima questão, né? Que é essa ideia de que uma dessas teorias expostas pelo professor Felipe, de que o Natal é uma festa com uma origem pagã, com símbolos pagãos, com datas pagãs. Tem como saber, dentro dessas acusações, né? Eu já ouvi, e eu gosto de fazer essa brincadeira de vez em quando, falar que a árvore de Natal é o poste ídolo, e esse tipo de coisa
A minha mulher está rindo ali. Sobre isso. Tem como saber o que é fato, o que é mito, da onde surgiram essas histórias? Mauro, honestamente, é muito difícil saber o que é o quê. Muito difícil. Nos estudos antigos, a gente tem pouquíssima documentação. A documentação que a gente tem é bastante casual, é casuística, são anotações feitas em comunidades específicas. Então, é honestamente muito difícil saber o que é verdadeiro e o que é mito nesta tradição. Veja, eu acho que a gente não deve ser ingênuos a ponto de imaginar que o Natal é uma festa que nasceu na tradição cristã e se manteve alheia a quaisquer influências culturais ao longo do tempo. Acho que isso é tolice. A gente vê como o Natal é comemorado nos dias de hoje e a gente sabe que a cultura pagã influencia, de alguma forma, a maneira como as comemorações acontecem. Eu acho que isso aconteceu ao longo da história. Por outro lado, eu não consigo acreditar que a celebração do nascimento de Jesus não tenha raízes na tradição cristã. Então, como eu disse, isso foi sempre um costume entre os cristãos de celebrarem a vida do Redentor. E eu creio que a celebração do nascimento, de alguma forma, teve origem na tradição cristã. Talvez, para deixar aí a bola para Emílio, a questão mais fundamental que devamos responder é qual é o peso que a origem de alguma coisa deve ter na determinação do uso que nós fazemos desse algo ou não. Certamente deve ter algum peso, mas a pergunta que eu fico me fazendo é: será que essa questão da origem de algo seria a única questão determinante ou seria a questão mais determinante para decidir se a gente vai se apropriar, se valer deste algo ou não? Ou teria mais algumas coisas para colocar aí antes de tomar essa decisão? Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que levantar. Então, pegando a bola aí do querido Felipe, e, de fato, nós não temos como saber, nós suspeitamos que faz sentido que quem começou com isso de Natal foram cristãos, graças pela encarnação, e o ponto que você levanta é muito importante, Felipe, porque no final das contas, nós, no mundo em que vivemos, na vida cristã, nós nos valemos de inúmeras coisas, elementos, que têm uma origem que não começou na igreja, não foi um mandato teológico, não foi algo que Deus mandou a gente fazer, não foi algo que surgiu na cabeça de um pastor ou de um teólogo, ou o que for. Nós acreditamos, vale dizer isso, na graça comum, que é uma das formas que a graça comum de Deus se mostra, é no fato de que ele dotou a humanidade da capacidade de criar boas coisas que acabam beneficiando nós, cristãos, de diversas formas. Se você pensar ali no livro de Gênesis, basta lembrar dos filhos de Lameque, né, que foram os primeiros desenvolvedores da pecuária, da música, também da metalurgia, que são coisas que têm origem pagã, por assim dizer. Foram desenvolvimentos tecnológicos criados por descendentes de Caim, filhos do rebelde Lameque, para desonrar e afrontar a Deus. Mas, mesmo tendo essa origem pagã, a gente com alegria pode se valer de metalurgia, pecuária e música na nossa vida, na nossa família e também em algum nível na nossa esfera eclesiástica também. E no final das contas, até mesmo nas nossas celebrações religiosas, nós estamos com frequência nos valendo de símbolos e outros elementos que têm algum tipo de origem pagã. Então, por exemplo, eu estava pesquisando, e também é dessas coisas que tem teorias, mas qual que é a origem da aliança de casamento? Você não vê em nenhum lugar nas escrituras mandando que quando um homem se torna uma só carne com uma mulher, que eles têm que botar um anel na mão do outro, no dedo anelar da mão esquerda. Simplesmente não tem essa ordem bíblica. Não tem? Não tem. 30 anos de ministério, puxa vida, agora que eu descobri. Eu brigando sobre isso, e aí vai lá, o pastor ainda fala assim, a aliança, veja, ela não tem começo e nem tem fim, né, que é um círculo e tal, o que nem faz sentido, porque ali está começando a aliança do casamento, mas esse é outro ponto. Mas de onde que vem isso? Eu andei pesquisando, e uma origem possível é entre os egípcios pagãos,
que colocavam um anel no dedo da mão esquerda, do quarto dedo, porque eles acreditavam que tinha uma veia que vinha ali desse dedo diretamente ao coração, e aí garantia o amor eterno, alguma coisa assim. Então, veja, ninguém vai chegar agora e falar assim, crentes parem de usar aliança de casamento porque tem origem pagã. Mesma coisa, celebração de aniversário, que é algo que todo crente celebra. Todo crente celebra, mas não é algo também que a Bíblia fala. Lembre-se do dia que você nasceu e todo ano faça uma festinha, coma bolo e tal. A celebração de aniversário, outra coisa que eu andei pesquisando, pelo que eu vi, são romanos que começam com isso, e depois que vem entrando o elemento do bolo, e depois velhinhas e tal. Então, nada disso é origem bíblica, nada disso é origem cristã. A gente não vê problemas em celebrar, em fazer cultos de ações de graças pelo aniversário de alguém. Em fazer cultos em que a gente celebra o casamento, uma cerimônia religiosa de casamento. Então, a gente pode, de fato, pegar algo que, ainda que não tenha sido originado pela teologia ou por pastores, a gente pode, sim, se valer, desde que seja possível. E aí que é o difícil saber, né? Desde que seja possível não trazer todas as conotações ou trazer tudo que está envolvido com o símbolo pagão para a nossa situação. Ok. Isso leva a gente para uma outra questão, que é a questão da ressignificação. Podemos entender os festejos natalinos como uma ressignificação das festas pagãs? Existem elementos religiosos que são exclusivos no cristianismo? Ou é o sentido final, é o sentido do Natal, afinal de contas, que precisa ser entendido e celebrado? O que acontece no Natal? Por que o Natal traz essas questões, essa divisão? Existem grupos que dizem podemos celebrar o Natal, outros grupos dizem não podemos celebrar o Natal, e assim por diante. Professor Felipe, o que a gente pode falar sobre isso? Bem, a razão pela qual existem grupos que dizem que devemos celebrar ou não celebrar tem a ver com questões tradicionais, não é? Da nossa tradição cristã, ou da nossa tradição mais específica, que é a tradição reformada, que, reagindo especificamente ao catolicismo romano, que, de fato, criou alguns problemas historicamente, porque o catolicismo romano não apenas se lembrava dessas datas e as considerava durante as suas celebrações, mas o catolicismo romano se viu no direito de estabelecer que dia era santo e que dia não era santo. Então, e de alguma forma, contrariando aquilo que a palavra de Deus diz, ao estabelecer que só existe um dia santo. Ou seja, Deus é quem regula o nosso tempo e estabelece 6 dias ordinários para um dia santo. Então, a maneira como Deus estabeleceu, inclusive na sua lei moral, para que o nosso tempo fosse regulado, tem essa lógica de 6 por 1. Mas, num determinado momento da história, os cristãos não apenas, ou uma denominação cristã específica, se viu não apenas no direito de relembrar determinadas datas importantes, mas de estabelecer dias santos fora daquele padrão que Deus havia estabelecido. E então a tradição reformada rompeu com essa ideia de que existia dias santos. É importante, Mauro, lembrar aqui que os reformadores, em sua maioria, mantiveram as 5 principais datas relacionadas à vida de Jesus Cristo que eram comemoradas no calendário litúrgico medieval. Veja, o calendário litúrgico medieval tinha 2 grandes ciclos. Um que ia de novembro até junho, comemorando as datas relativas à vida de Jesus Cristo, e outro que ia de julho até novembro, comemorando majoritariamente datas relacionadas aos santos e as datas relacionadas à Virgem Maria. Obviamente, os reformadores anularam completamente o segundo ciclo, relacionado aos santos e à Virgem Maria, e eles enxugaram e reduziram significativamente as comemorações do primeiro ciclo relacionados à vida de Jesus, mantendo majoritariamente 5 datas,
mas com uma diferença importante. Qual era a diferença? É que eles levaram todas elas para o domingo mais próximo. Então, enquanto a tradição do calendário litúrgico estabelecia essa quarta-feira aqui é o dia santo porque é o dia da Ascensão, vai ter um feriado, o que os reformadores fizeram? Não vem com esse negócio de feriado, não. Feriado é só um, é o dia do Senhor. Eles então disseram, vamos comemorar essa data, nos lembrar dessa data, no domingo mais próximo dessa data, para não criarmos problema com este modelo de organização do tempo que Deus estabeleceu na sua lei. O único caso que foi mantido de maneira diferente por Calvino em Genebra, isso é interessante, foi a sexta-feira da Paixão, porque não dava para fazer em outro dia, né? Tinha que ser na sexta da Paixão e a comemoração no domingo. Só que com um detalhe, a sexta nunca foi em Genebra um feriado pleno, foi um feriado parcial. Ou seja, Calvino dizia, todo mundo na igreja de manhã e depois todo mundo trabalhando, nada de fechar o comércio, nada de deixar de ir para o trabalho, todo mundo vai trabalhar, porque o único dia em que tudo para, o único dia santo é o dia do Senhor, que é o domingo. Então, ao longo da nossa tradição, maneiras diferentes de enxergar essa questão das comemorações têm sido vistas, não é? Algumas pessoas entendem que o melhor é não comemorar nunca nada, outras entendem que não é uma quebra do mandamento você se lembrar destas no dia santo ou sem considerar ou construir, criar dias santos fora daqueles ou daquele que Deus estabeleceu. Então, a razão pela qual isso existe tem muito a ver com essa questão da nossa tradição. Eu creio que esse aspecto que você falou, Felipe, é muito importante. Nós não podemos, com o Natal, estar criando um dia santo. Essa é uma acusação que muitos fazem. O Natal é isso, é um dia santo. Não, dia santo é só o dia do Senhor. Essa é a instituição bíblica. O Natal é um dia, celebrar o Natal é uma celebração de ação de graças. É uma celebração específica em que nós nos lembramos com gratidão da encarnação. E assim como eu não creio que haja problemas em nós chamarmos o povo de Deus a cultos específicos de ação de graças ocasionais, eu creio que a gente pode fazer dessa ocasião também. Então, vale dizer isso. E a segunda parte da pergunta, se existem elementos religiosos exclusivos no cristianismo, ou seu sentido é o que deve ser entendido como exclusivo, né? Acho que vale lembrar, a gente estava até conversando mais cedo sobre como vários dos elementos que Deus nos deu nas Escrituras, eles também aparecem em outras culturas com significados diferentes. Então, Mauro lembrou bem que a circuncisão é algo que era praticado por vários povos do Oriente Próximo, do Oriente Médio, e Deus especificamente disse para Abraão, eu pego esse símbolo aqui e ele vai significar a minha aliança com você. E tudo que vinha depois disso. O arco-íris, que é o símbolo da aliança entre Deus e a criação, mediada ali por Noé. A gente sabe que vários grupos usam esse arco-íris para várias outras coisas, e cada religião desse mundo tem a sua explicação do que é o arco-íris, sejam os nórdicos falando que é a Bifrost, né, a ponte que liga Asgard a Midgard, ou seja, o que for que você encontra por aí. Refeições pactuais, nós temos a Santa Ceia, mas inúmeras religiões têm suas refeições pactuais, e alguns usam pão e usam vinho também. Então, nós temos muitos elementos que podem se assemelhar ao que outras religiões têm, mas a gente precisa entender que o sentido dado pelas Escrituras é o que nós levamos em conta, ainda que outros povos façam coisas parecidas, batismos, cerimônias de lavagem cerimoniais e coisas assim, são comuns em várias religiões. Uhum. Então, quando a gente fala, né, de calendário litúrgico e a questão da criação de dias santos, né, a gente precisa ser muito cuidadoso mesmo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha essa impressão, eu vim de uma tradição evangélica, diferente do presbiterianismo, mas eu sempre tive essa impressão que o domingo de Páscoa, ele era mais especial do que os outros domingos. E o Natal era mais relaxado um pouco, mas o domingo de Páscoa era mais especial do que os outros. Ele era mais santo, ele era
né? Ele tinha uma representação mais séria, mais significativa, né? E isso pode realmente nos induzir a erros, né? Com relação a esse sentido. Alguém escreveu aqui, é claro, tem chocolate, né? Bom, tem esse aspecto também. Ah, mas o ponto é que, quando você olha friamente para as celebrações cristãs, a Páscoa cristã é a ceia do Senhor. E ela deve acontecer na ministração e no culto público, né? Que é no dia da reunião dos santos, do povo de Deus, o dia do Senhor. Então, esse é um ponto importante de lembrar. Tem gente que briga com o Natal, mas santifica a Páscoa, quando na verdade a nossa Páscoa é celebrada ordinariamente. Aí vem a outra questão: quanto de mês em mês, 2 vezes por mês, todo domingo, algumas tradições reformadas uma vez por ano somente, né? Então isso é importante. E quanto à questão dos símbolos religiosos, né, da ressignificação, isso é importante. Agora, professor Felipe, tem um aspecto aí dessa questão da ressignificação, porque existe uma simbologia, né, na festa cultural, que é, vamos pôr assim, de natureza pagã, se assim podemos dizer. A gente pode misturar essas simbologias? O que isso faz? O que isso causa na igreja? Como é que isso acaba se desenvolvendo aí? O que a gente pode conversar a esse respeito? Eu creio que, apenas para esclarecer aqui a questão da pergunta, eu creio que a pergunta tem em mente não apenas o contraste, até porque a gente disse aqui que não é possível ter certeza se as comemorações começaram como uma espécie de cristianização de uma festa originalmente pagã. O que a gente tem em mente aqui é, na verdade, essa questão do contraste entre uma compreensão do sentido adequado do Natal e uma comemoração que leva esse sentido verdadeiro em conta, e outras celebrações, como as da nossa época, que elas foram adquirindo com o tempo uma conotação pagã, não necessariamente relacionada àquela suposta origem, relacionada a Deus Sol e etc., mas a própria perspectiva materialista, a própria perspectiva secularista, não é? Que escanteou Deus desta comemoração. E aí surgiram vários elementos aí, né? Como, por exemplo, estrela, árvore, Papai Noel, essas coisas que fazem parte desse novo, dessa remodelagem aí contemporânea do Natal. Veja bem, eu acredito que a gente precisa pensar em termos de esferas distintas de atuação quando a gente pensa em questões como essas. Então, eu lido com maior naturalidade, essa é a minha sensação imediata, com uma família que eventualmente queira montar uma árvore de Natal na sua casa como um modelo de um caminho de celebração e de se lembrar deste período do ano. Eu não consigo conceber isso como algo necessariamente prejudicial. Embora eu confesso a você que quando meus filhos eram bem pequenos, eu fui o terror da comemoração do Natal deles, assim. E eu acho que quem foi mais prejudicado foram os coleguinhas de escola deles, porque eu ensinei para os meus meninos, assim, desde 3 anos, 4 anos de idade, que esse negócio de Papai Noel, esse negócio era tudo uma baboseira. E aí o que acontecia era que o meu moleque chegava na escola e os meninos ficavam todo felizão falando que o Papai Noel ia dar o presente para eles naquele ano, e o meu menino era o terror da sala, dizendo, não tem Papai Noel não, meu pai falou que é o seu pai que compra o presente e bota lá, viu? Então, ele ficava acabando com o Natal dos meninos na escola. Então, eu confesso a vocês que eu agi assim muito quando os meus filhos eram pequenos. Eu não sei se eu faria o mesmo hoje, se eu tivesse um filho pequeno assim. Ou se eu aproveitaria para fazer aquilo que você mencionou antes, que é ressignificar, mostrando que
Existem aspectos importantes que podem ser ressignificados por nós, mesmo em figuras antipáticas para alguns, como o Papai Noel. Então, esses dias, alguns natais atrás, eu até postei uma foto assim, em um shopping de São Paulo, na cadeira do Papai Noel vazia, com a seguinte legenda: eu já fui mais bravo com o velhinho. Hoje eu tenho até algum tipo de simpatia por ele. E eu apanhei igual um condenado nas redes, assim, porque era um pastor reformado dizendo alguma coisa desse tipo. Mas era que o meu ponto era o seguinte: se eu pudesse, talvez eu aproveitasse hoje mais para ensinar, por exemplo, ao meu filho que existe uma dimensão de dádiva na vida. O Papai Noel é aquele sujeito que sai de um lugar distante e traz presentes para você. Talvez eu enfatizasse com os meus filhos hoje que tudo que nós recebemos na vida é dádiva, é presente, ao invés de ficar com 3 anos de idade botando na cabeça que Papai Noel não existe, brigando com ele por causa disso. Agora, eu faria isso na condição de um pai. Eu não faria isso na condição de um pastor. Por exemplo, eu não estimularia que o Papai Noel fosse na reunião da UCP da minha igreja, ou que a árvore de Natal fosse montada na igreja, seja na frente do templo, ou piorou, ou atrás do templo. Eu creio que, como pastor, como igreja, nós devemos proclamar a antítese daquilo que nós enxergamos no nosso mundo, que é a verdade de que o Natal fala da encarnação do Verbo, como nós dizemos aqui. Então, eu acho que a gente precisa olhar essas coisas em termos de esferas, e eu faria uma distinção entre o uso que uma família eventualmente faz e o uso que a igreja faz desses símbolos. Eu acho que não deve misturar uma coisa com a outra. Pelo visto, quem for ao culto de Natal da igreja do Felipe não vai vê-lo de gorrinho vermelho pregando, né? Tudo indica que não. Eu aproveito... Eu aproveito também para falar que, embora eu creia que a gente pode fazer cultos especiais celebrando o Natal, que eu entendo que os princípios bíblicos sobre como deve ser um culto continuam se aplicando. E isso é uma coisa que se perde às vezes. Culto tem que ser cristocêntrico, teocêntrico, culto tem que ser ao redor da palavra de Deus, com pregação, com música, com oração, com leitura bíblica, com sacramento, se for o caso. E é isso. Mas o povo quer fazer culto de Natal e quer botar a entrada do jumentinho. Aí arruma um jumento para entrar com uma moça da igreja sentada em cima dele. Isso se não botarem um Papai Noel mesmo, ou coisa e tal. Então, vale entender isso, que o fato de você fazer um culto solene, lembrando, em gratidão especial pela encarnação, não te dá liberdade para bagunçar com os elementos de culto, ou para botar o presbítero fantasiado de rei mago, ou um casal lá de José e Maria com uma boneca no colo, que brilha a cabeça, ou botar uns bichos lá. Não pode fazer isso. Continua sendo culto solene, com as restrições e as instruções dadas por Deus para isso. Então, um aspecto que eu acho interessante aí dentro desse ponto, né, é até a oportunidade de explicar para uma criança a diferença entre uma lenda e a história real, né? A encarnação é fato, é evento histórico celebrado. E culturalmente existe essa lenda. Então, essa ressignificação aí, ela é interessante, talvez seja importante, até porque os nossos filhos precisam desenvolver imaginação, não é? Criatividade, e a gente ensina, pelo menos eu imagino que os pais ensinem outras histórias, outras lendas, e ensinem a distinção entre uma lenda e a real história da própria escritura. Eu acho que esse é um ponto importante da gente lembrar. E uma outra coisa que eu acho que é relevante, né, é lembrar que o Natal, ele, por causa do calendário litúrgico, ele deixou de ser só uma data, só um dia, e ele passou a ser
um período de tempo, né? A celebração do advento. Então, eu estimulo essas coisas e estimulo as famílias da igreja também a ensinarem os filhos, a ensinarem as crianças com histórias do advento, com os passos, até porque um dos problemas seríssimos que a gente tem é uma falta de articulação clara da cronologia dos eventos dos evangelhos, da cronologia do Natal, aonde as pessoas têm uma imaginação ou desenvolvem uma imaginação lendária do Natal. Então, as pessoas misturam tudo, né? Misturam os Reis Magos junto com a cena, com todo o cenário. Não tem uma cronologia, não tem uma clareza sobre o que aconteceu. Falta-nos, de fato, mais exposição bíblica que esclareça todas essas coisas para o povo de Deus. Isso me leva para uma outra questão aqui. Que é a questão da inologia, ou da inódia, por assim dizer, natalina. Se ela contribui para a compreensão teológica amadurecida da encarnação de Cristo, ou se ela empobrece. Como é que vocês percebem essa questão aí? Veja, eu acho que esse é um assunto que daria uma conversa inteira só sobre isso, porque há todo um repertório, não somente o repertório de hinos, mas o repertório cultural de Natal, né? Você tem desde músicas de John Lennon que foram traduzidas por Simone, né, metendo o dedo na cara do ouvinte assim, dizendo: então é Natal, o que você fez? Né? Aquele assim, olha para esse ano aí que você passou, chegou o Natal e você não fez nada, olha aí, seu porcaria, ou coisa assim. Ou Rudolph the Red-Nosed Reindeer, né? A rena do nariz vermelho, Rudolph, que é uma história sobre como aquilo que as pessoas usam para te zombar pode acabar sendo sua grande vantagem na vida. Ou assim por diante. Então não falta música cultural sobre isso. E nós temos dentro disso as músicas que começam a surgir nas igrejas ali pelo final de novembro, em outras no primeiro domingo de dezembro, que trazem uma reflexão mais profunda sobre a encarnação. Então, assim, para começar, eu quero dizer que lá na igreja a gente bota música de Natal o ano todo. Não com a mesma intensidade, mas a gente tenta de vez em quando botar uma dessas músicas de Natal, por assim dizer, porque a encarnação do Filho de Deus é algo que deve ser lembrado o ano todo, não só nessa época. Assim como a gente canta música sobre a morte de Jesus o ano todo, e não somente na Páscoa, ou sobre a ressurreição o ano todo, e não somente na Páscoa, a gente também canta música sobre a encarnação o tempo todo. E algumas delas trazem essa confusão aí, infelizmente elas complicam, como o Mauro falou, né? Junta, bota todo mundo lá numa estrebaria que tem rei mago, tem pastor, tem Herodes, tá todo mundo lá, parece que uma coisa, alguns eventos cronologicamente separados por semanas, meses e até anos, mas que parece que aconteceu tudo junto. Ao mesmo tempo, eu quero elogiar e dizer que tem muitas músicas que trazem aspectos cristológicos muito profundos. Por exemplo, eu lembro aqui do Louvor Angelical, né, que aquela que começa com Eis dos Anjos Harmonia. Canta aí, Emílio. Então, canta, Felipe. É melhor não. Todos conhecem Eis dos Anjos Harmonia, e uma das estrofes eu gosto muito que fala: Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor. Então, rei, profeta, intercessor. Intercessor não é tudo que está envolvido em ser sacerdote, mas rei, profeta e sacerdote são os três ofícios de Cristo. Então, aí nessa música natalina, quem está encarnando, quem está vindo, é alguém, não é o menino Jesus, simplesmente um garotinho inocente, é aquele que é o rei, aquele que é o grande profeta, e aquele que será o nosso sumo sacerdote. Então, ela traz uma teologia profunda aí dos ofícios de Cristo, ou do tríplice ofício de Cristo. Outra que a gente cantou outro dia na igreja é Nasce Jesus, né? Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. E tem algumas frases ali que são fortíssimas, como quando diz: salve, ó Cristo, firma teu justo império. É uma declaração impressionante sobre esse neném. Ele é alguém que vem para firmar um império de justiça.
Mais à frente, em outra estrofe, diz reino bendito, reino de amor divino. Então, é alguém que vem para reinar como cheio de amor e bênção, mas é um grande império. Aliás, essa é uma boa pergunta para quando perguntarem, é uma boa resposta quando te perguntarem qual a sua visão política, você responde assim, salve, ó Cristo, firma teu justo império. Acho que é uma boa resposta. Então, tem muita coisa profunda e boa, assim, na nossa hinologia natalina. Eu me lembro que uma vez eu botei Nasce Jesus para ser cantado fora do Natal e teve um pessoal que ficou meio bravo comigo. Achou que não podia cantar naquele dia, não. Tinha que deixar só para o fim do ano. Só dezembro, né? Nasce Jesus, é verdade. Então, eu creio, Mauro, que essa questão que você levanta, que é a questão da confusão criada por alguns hinos de Natal, eu quero concordar primeiro aqui com o Emílio, que, de fato, a nossa hinologia natalina ela é rica e tem muita coisa teologicamente muito adequada e saudável e que nos lembra verdades importantes a respeito do Redentor, mas também tem esse aspecto da confusão causada muitas vezes. E eu acho que aqui a gente pode aprender um pouquinho com a nossa tradição musical e enfatizar uma questão que eu acho que talvez tenha sido esquecida nos últimos anos na vida da nossa igreja, que é a seguinte: um dos aspectos centrais da tradição musical reformada foi o esforço por cantar a Bíblia, ou por cantar a Escritura. E é mais do que ter letras que reverberassem o ensino da palavra de Deus. Era ter letras que eram conduzidas, guiadas pelo texto da Escritura Sagrada. Então, esse esforço por cantar o texto foi um esforço muito próprio da nossa tradição. E com isso, vários cânticos que estiveram, ou cânticos ou orações, que fizeram parte da cena original do Natal, ou do cenário original do Natal, foram musicados e cantados em verso e prosa ao longo da história da igreja. E talvez, aqui eu não sei, eu estou chutando, poucas cenas bíblicas sejam tão musicais, ou pelo menos tão oratoriais, como é essa do Natal. Você tem, por exemplo, o Magnificat, que é o Cântico de Maria. Você tem o Nunc Dimittis, que é o Cântico de Simeão. Você tem o Benedictus, que é o Cântico de Zacarias. Está tudo lá na Escritura, que poderia ser musicado pelos nossos músicos e cantados com melodias um pouco mais contemporâneas e, de alguma forma, nos lembrar da história do Natal pelo texto que Deus nos deu para nos ensinar acerca do Natal. Eu acho que o grande problema é que nós realizamos uma inversão. Na hinologia reformada, a gente tinha inúmeros cânticos que eram extraídos da Bíblia, muitos extraídos da tradição, e alguns que eram autorais e novidade. Era assim. A gente inverteu esse processo um pouco, e agora a gente tem alguns que são da Bíblia, extraídos de lá, quase zero que vem da tradição, de textos tradicionais, e a grande maioria dos nossos cânticos são cânticos autorais, ou seja, a gente canta a nossa hermenêutica da Escritura, e não propriamente o texto da Escritura que Deus nos deu. Isso é um pecado? Eu não creio que seja um pecado em si, mas eu creio que isso é algo que a gente deve resgatar da nossa tradição, essa dependência cada vez mais rigorosa do texto da palavra de Deus no nosso canto congregacional. Se isso acontecesse, não ia ter mago junto com o pastor na estrebaria, no cântico de Natal. É verdade. E fora aqueles que falam da vaquinha, né, aquelas lendas que eram contadas, né, em alguns contextos, né, como os animais aqueciam Jesus naquela noite fria, com o vapor da sua respiração, né? A gente já ouviu essas histórias por aí. Então, realmente há uma complicação em cima dessas coisas todas, né?
e que às vezes a gente precisa refletir e pensar nessa questão. Eu esqueci de fazer meu serviço aqui, de fazer meu trabalho, que é lembrar aqui o pessoal a respeito dos nossos cursos aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. Professor Felipe, professor Emílio são nossos professores e nós oferecemos programas online para você que queira estudar conosco no Andrew Jumper. E essas são as 4 linhas que nós temos hoje em dia nos nossos programas de EAD. Você não precisa vir aqui ao Andrew Jumper e você pode fazer todo esse curso à distância. A única coisa que você precisa é ter uma graduação em curso superior e você vai poder estudar com a gente, tá bom? Então, esse é o primeiro convite. Já vou aproveitar e fazer o segundo. Nós temos também programas presenciais. Os nossos programas presenciais são modulares. Você vem a São Paulo, passa aqui uma semana, nós providenciamos aí os meios de hospedagem, e você passa aqui uma semana, estuda intensamente durante aquela semana, depois você volta para a sua casa, para a sua região, e continua ali a fazer sua pesquisa, entregar seus trabalhos, fazer suas provas. Também, você precisa ter um curso superior em qualquer área do conhecimento, e você, quem sabe, pode entrar para um dos nossos cursos. Vá até o nosso site, cpaj.mackenzie.br, e você pode estudar em alguns desses cursos aí. Especialização em educação cristã, revitalização e multiplicação de igrejas, que está com o processo seletivo aberto, um mestrado em liderança educacional cristã, nosso Magister Divinitatis em 3 grandes áreas da teologia, nosso STM em 8 linhas de pesquisa diferentes e até o nosso doutorado em ministério, tá bom? Então, não deixa de, depois aí da live, e conhecer os nossos cursos do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ok? Fica aí o nosso convite, e quem sabe lá vai ter uma aula especial sobre Natal, dada pelo professor Felipe Fontes, tá bom? Muito bem, gente. E aí você vai ouvi-lo cantar. E se for em dezembro, na devocional, você vai ouvir na devocional, na época natalina, alguns hinos de Natal também. Muito bom, gente. E aí? Tem muita gente querendo ouvir o que eu faço, afinal de contas, com o tal do Natal. E aqui eu quero abrir com uma questão, mas quero dar para vocês a oportunidade de expandir amplamente dentro desse tema. Essa é a nossa última pergunta, a não ser que apareça alguma outra aí na linha do tempo. Por sinal, algumas apareceram um pouquinho atrasadas, nossos professores entraram aí também, responderam alguma coisa, mas sobre Calvino ser contra a celebração do Natal, o professor Felipe já havia mencionado isso, né, sobre as questões do paganismo também. Mas vamos lá. Como é que a gente pode usar essa época, esse tempo, como uma oportunidade de ser voz profética, de evangelizar, de trazer a verdade de Cristo para o meio da cultura, para as pessoas que precisam ouvir o evangelho? Eu creio que essa pergunta me faz pensar em Atos 17, aquela ocasião em que o apóstolo Paulo está andando por Atenas e ele vê a perdição da cidade, ele vê a idolatria, seu coração é provocado, ele começa a falar de Cristo e da ressurreição, ele é convidado pelos homens da Colina de Marte, do Areópago, para pregar, para falar o que esse doido está falando, conta aí para a gente. E eu vejo Paulo pronto a agarrar uma oportunidade culturalmente apresentada para ele. Paulo percebe que ele tem ali algumas pontes de contato que ele pode fazer, e ele tem uma abertura muito interessante para apontar as pessoas para Cristo, para o julgamento, para a salvação, para a ressurreição, para a mensagem cristã. E eu creio que o Natal é uma dessas épocas que, se a igreja estiver atenta,
ela vai perceber que ela tem nas suas mãos grandes oportunidades para ensinar a palavra de Deus. Naturalmente, final do ano, as pessoas já estão aí mais comovidas, estão, como eu já brinquei, mais generosas. Muitas vezes é a única época do ano que descrentes, por vezes, aceitam visitar uma igreja, que se você convidar o seu vizinho, seu parente, seu colega de trabalho, um culto durante o ano, ele fala, não, mas de repente, se for para ir para um culto de Natal, o cara sente, né? Olá, essa época a gente está assim mais, coração mais mole e tal. Então, se uma igreja que tenta ignorar essa oportunidade cultural, ela está perdendo uma oportunidade dada pela própria providência de Deus, de pessoas que estão aí pensando sobre o significado da vida, sobre o que é felicidade, sobre o que é o sentido do coração, das coisas que se passam ao nosso redor. E a igreja tem aí um momento do ano em que as pessoas estão realmente pensando sobre essas coisas. E a gente tem as respostas para oferecer. Então, ao pensarmos biblicamente sobre o Natal e ao tentarmos apontar as pessoas nesse sentido, a gente se vale de algo que providencialmente caiu no nosso colo e cai no nosso colo todo ano. Eu gosto muito da maneira como o movimento que ficou historicamente conhecido como neocalvinismo holandês resume o desafio apologético em duas grandes palavras, né, ou duas palavras que são diálogo e antítese. Diálogo e antítese. Diálogo pressupõe a verdade de que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos, portanto, anseios comuns que se revelam nos diversos momentos da nossa vida. Então, eu creio que esse momento de final de ano, de fechamento para balanço, esse momento é um momento em que diversos anseios humanos são trazidos à tona. A necessidade de comunidade, a necessidade de sentido, todas essas coisas vêm à tona nesse momento e são expressas pelo homem da nossa cultura. Por outro lado, porque nós estamos vivendo numa cultura decaída, essa expressão é sempre uma expressão enviesada, ou seja, ela é uma expressão que pretende encontrar respostas num lugar onde as respostas não existem. E as pessoas precisam, então, serem confrontadas com a verdade de que só existe uma resposta. Ou seja, de que a comunidade de que elas precisam é muito mais do que um grupo de pessoas que se ajuntam uma vez por ano para fazer uma benevolência por ocasião do Natal. O que elas precisam é de uma vida contínua de identificação com pessoas que se aproximem delas. Então, eu acho que a igreja tem a grande oportunidade de, enxergando a expressão dos anseios da alma humana, num momento de sensibilidade como esse, apresentar às pessoas o fato de que não existe resposta, não existe sentido, não existe significado fora da mensagem do Evangelho. Então, eu diria que diálogo e antítese são as duas coisas que devem marcar a nossa celebração do Natal em relação às pessoas que não conhecem a Deus nesses dias. Ok, e eu acrescentaria aqui que talvez a antivoz profética nesse momento é quando, no anseio de ser relevante, nós transtornamos e modificamos o culto a Deus de uma maneira que nunca fazemos, né? Então, nós temos que ser muito cuidadosos, irmãos. O culto é a Deus, não é para os visitantes, ainda que ele precise ser, sim, acolhedor para receber o pecador, não é? E, ao mesmo tempo, de novo, a antítese no sentido da confrontação do pecado, da necessidade que esse indivíduo tem de ter um redentor, de ter alguém que
possa trazer real solução para o problema real que ele tem. E não com aquela melosidade do espírito de Natal tentar engodar alguém com uma mensagem que não é verdadeira, que não é real, né? Então, isso é muito, muito importante que fique como alerta para a gente. Uma sugestão também é justamente, digamos, se você na sua família se reúne no dia 24, fazem uma ceia, fazem um momento de culto devocional, um culto familiar. Poxa vida, é ótima oportunidade para você convidar aquele colega de trabalho que não tem família na cidade, que passa o Natal sozinho, ou aquele colega de escola, ou aquele vizinho. De repente você sabe que no seu prédio ali tem um jovem universitário que veio para sua cidade para estudar e está lá sozinho, não vai conseguir ir para casa, está difícil passagem, Covid, essa confusão toda. Chama para passar o Natal com a sua família estendida. Ele vai ali experimentar de hospitalidade cristã. Você vai fazer um momento de reflexão bíblica, uma breve devocional que seja. E são oportunidades que Deus nos dá. Ou de evangelizar a sua própria família, né? Talvez seja um dos poucos momentos em que eles aceitem participar por causa do momento do Natal, participar de um momento de ouvir a Escritura, ouvir uma leitura, ouvir uma explicação da encarnação, né? Tudo isso é realmente muito importante e oportuno. Muito bem, gente. Então, eu creio que essas eram as nossas perguntas para essa noite, as nossas questões sobre o sentido do Natal. E assim, então, a gente vai caminhando para encerrar a nossa live de hoje e agradecer vocês todos que participaram com a gente. Por favor, colegas, deem aí o seu parecer final. Importante, necessário, arroz com passas ou arroz sem passas? Eu tenho certeza que vocês vão influenciar muita gente, então, por favor, sejam conscientes e honestos no seu voto. A pergunta era se pode pôr. E eu acho que é dessas coisas que é lícito. Mas nem tudo me convém. Deixa as passas, bota a parte, quem quer, bota um caminhão de passa no seu próprio arroz. É que nem açúcar no café. Por que já servia adoçado? Serve o café, quem quer põe açúcar, quem quer põe adoçante, quem quer bota mel, quem quer bota até aquele negócio chamado stevia, que pessoas gostam. Mesma coisa com a passa, cara. Deixa ali um potinho de passa, quem quiser se joga. Mas você sabe que existe uma teoria que as passas, elas fora do arroz e sem a umidade e o calor, elas são secas, então elas não têm o mesmo. Então teria que fazer um prato especial de passas aquecidas ao vapor para poder atender. Mas eu sei que o professor Felipe tem uma opinião diferente sobre isso. Olha, da minha parte, eu não sei se eu devo dizer o que eu queria dizer para contrariar Emílio ou se é aquilo que vem do meu coração. Para contrariar Emílio, eu queria dizer que tem que ser as duas passas, a branquinha e a escurinha, tem que ser as duas passas. Mas eu vou dizer o que está no meu coração. Passas nunca, amêndoas sempre, ok? Amêndoas, arroz com amêndoas, sim. Arroz com passas, jamais. E quando tem tanta passa no arroz e você vai tentar pegar o arroz sem a passa e é praticamente impossível você retirar uma colherada de arroz. É difícil, viu? É difícil, é complicado. A Denise, minha esposa, está aqui do lado, está dizendo que é para o Felipe mandar as suas passas para ela. Ela gosta de todas. Realmente é um assunto divisivo, complexo, que divide famílias, comunidades e assim por diante, mas que haja misericórdia, não é? Muito bom, gente. Queridos, vem aí o seu boa noite, o seu Feliz Natal para os nossos espectadores aí dessa noite. Gente, para mim uma grande alegria poder estar com vocês aqui nesse momento, conversar com o Dr. Mauro, Dr. Emílio. Sempre um grande privilégio, um grande prazer. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui
até agora e pôde conversar conosco também. Meu desejo é que a lembrança da encarnação do nosso Redentor encha o seu coração de esperança nesses dias difíceis e que você se lembre que ele é o Rei que veio uma vez e prometeu que haverá de voltar para estabelecer o seu reino, o seu trono de uma vez por todas sobre toda a humanidade. Que a lembrança da encarnação, então, enche o seu coração de esperança nesse final de ano. Obrigado a todos pela atenção, foi um prazer estar convosco. Bom demais te ver, Felipe, bom demais te ver. Mauro, Feliz Natal para vocês. E Natal é um tempo realmente da gente lembrar que nós, réis pecadores, cearemos à mesa do Rei. Isso é bom. Muito bom. Querido, e você que está nos ouvindo aí, obviamente, desejo para você um abençoado tempo junto com a sua família, junto com a comunidade da fé, junto com a sua igreja. Celebre os tempos, celebre as estações que Deus coloca para a gente celebrar ao longo da história. E deixa eu falar uma coisa, pode ser que lá na sua igreja tenha evento, tenha cantata, tem uma série de coisas. Não deixa nada ser maior, não deixa nada mover o seu coração mais do que o fato de que a encarnação do Verbo foi o cumprimento de toda uma história redentiva de séculos que estão narrados na Escritura e que culminam naquele momento com um objetivo, que o povo de Jesus pudesse ver a glória do Filho de Deus como expressão da glória da divindade como um todo. Isso tem que encher a sua vida, isso tem que encher o seu coração. Canta aquele hino de Natal com força mesmo, afinado ou desafinado, porque eu acho que Emília está com medo de cantar porque vai passar vergonha, não sei. Mas abre o coração, canta com vontade, lembra que tudo aquilo que foi prometido na Escritura se consuma nesse grande evento redentivo e que nos traz grande alegria e nos traz grande esperança. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente vai continuar a ter lives. Próxima segunda tem outra live que vai tratar de temas da encarnação aí num aspecto bem teológico, tá bom? E aí vocês vão ouvir os nossos professores. Eu não estou lembrado exatamente, eu acho que é o professor Eber Júnior. Alguém que está aí no chat, lembra a gente quem são? É o Eber pai e Eber Júnior, vai ser a dupla? Eu não lembro direito, mas vai ser uma dupla boa, tá bom? E a gente espera vocês, então, na próxima segunda-feira, aqui no nosso Andrew Jumper Live. Uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe ricamente. Até mais.